Os sul-americanos nessa Copa. O Paraguai foi humilhado pelos Estados Unidos, né? O Brasil deu uma sofridinha contra Marrocos aí. A gente também teve o Equador podendo ganhar da Costa do Marfim, mas perdendo no fim das contas. E agora o Uruguai também tropeçando na Arábia Saudita. O Uruguai, cara, ao contrário dos outros sul-americanos aqui, teve uma partida em que eles dominaram praticamente por completo, mas ficaram muito presos na marcação saudita, que, cara, é mais uma equipe teoricamente inferior que consegue montar um bom sistema defensivo e se segurar. A gente tá vendo uma Copa do Mundo em que o grande segredo aqui vai ser quebrar retrancas. Quem conseguir achar a chave pra meter um golzinho 2 nesse tipo de time é que vai se dar melhor na fase de grupos e de repente nos primeiros mata-matas ali. O Uruguai é comandado pelo Bielsa, que é um treinador extremamente influente, sinceramente um cara que eu admiro muito, né? Mas eu esperava que a seleção dele tivesse mais capacidade de criar, até porque um dos pontos da grande filosofia do Bielsa é que os jogadores têm uma movimentação constante, que eles conseguem através do posicionamento abrir espaços, e eu não tô falando que é fácil, a Arábia Saudita defendeu muito bem, os caras têm mérito, mas o Uruguai, em certo momento, não conseguia fazer nada, e depois quando começa a criar, é muito na base do chuveirinho da bola aérea, que ficou parecendo um futebol meio pobre, assim, saca? A minha primeira screenshot aqui já é do minuto 30, basicamente, depois do primeiro quarto, né? Depois da pausa para hidratação no primeiro tempo, porque antes disso tinha tido basicamente um chute do Maxi Araújo pro gol só e nada mais. O Uruguai circulava a bola e não conseguia criar. Quando chega no final do primeiro tempo, a Arábia Saudita consegue ir pro campo de ataque e através de escanteios e coisas assim, eles metem uma pressão. Tem essa bola que cai com o nosso camisa 4 aqui, o nosso querido Al-Amri, acho que é isso, né? Exatamente. Que ele manda uma bela finalização e o Muslera vai buscar. O Muslera é um goleiro muito daqueles assim, grupinho do Ochoa, né? Que tu olha sempre a seleção e o Muslera parece que é o titular da seleção do Uruguai há 50 anos, né? E de fato, ele estreou em 2009 e tem simplesmente 134 jogos pela seleção do Uruguai. Não é pouca coisa. Nesse momento que ele faz essa defesa, eu até brinco com os guri aqui internamente, né? Que pronto, ele acabou de garantir a convocação dele pra Copa de 2030. Só que no final das contas, cara, num lance depois ele falha, né? Vem uma bola na área ali, o cabeçaço vem no meio do gol. É uma bola meio complicada pro goleiro porque ela traz sueira no sentido de que ela quica bem na frente do goleiro e com força, né? A bola foi perto ali. Então o Muslera, eu não sei se dá pra segurar essa bola, não sou goleiro pra saber, mas tenho a impressão que tu pelo menos tem que dar uma manchete mais pro lado ou mais forte pra cima, não sei. É uma bola esquisita, difícil de pegar, mas eu acho que também não tem como defender o goleiro aqui e dizer que não foi falha. Eu acho que foi uma falha, não tem como. A bola veio em cima dele e ele deu um rebote pra frente. Tu pode ver que todos os jogadores, tanto do Uruguai quanto da Arábia Saudita, basicamente param no lance. Porque a bola estava em cima do goleiro. Todo mundo imaginava que o goleiro ia pegar. Só que ele rebotou. Nisso o cara que estava mais perto dele era o camisa 4 de novo, o zagueiro Al-Amri, que chegou ali e só empurrou pro fundo do gol, numa falha do goleiro e punindo o Uruguai por um primeiro tempo francamente fraco, né? Eles começaram a criar muitas chances com base nesse camisa 21, o Vinhas, do Real Oviedo, que o cara é um monstro no jogo aéreo. Ele é muito, muito bom de cabeça mesmo. Aqui começou, vem o cruzamento do Varela pra ele, né? Ele manda no cantinho e o Al-Owais vai buscar esse goleiro. Eu lembro que já se destacou muito na Copa de 2022, naquele jogo que a Arábia Saudita ganha da Argentina no jogo de estreia, né? Depois tem mais uma do Vinhas, que vem agora essa bola no escanteio, ele finaliza, a bola bate em alguém ali, sai perto do gol, né? O cara sempre ganhando esses duelos aéreos. A gente já tá no segundo tempo quando o Uruguai começa a apertar mais, começa a jogar no campo de ataque da Arábia Saudita, que no segundo tempo praticamente não saiu, né? Se os caras tiveram o seu momento ali, conseguiram fazer o golzinho deles no primeiro, nos segundos basicamente só se defenderam e o Uruguai rondava, mas sem conseguir exercer aquela pressão absurda assim, que tu acha que os caras vão empatar a todo momento. Era muito chuveirinho na área, cara. Os caras estavam com uma pobreza de criatividade muito grande, né? O Valverde, que é o melhor jogador dessa equipe, tava jogando muito pela direita, um pouco isolado, né? Depois ele vai pro meio campo no segundo tempo e começa a ser um pouco mais influente. O Vinhas não jogou aqui atrás do Darwin Núñez, foi basicamente uma dupla de ataque, né? Até que sai Darwin Núñez no segundo tempo, o nosso querido Marcelo Bielsa coloca o Canóbio e com isso ele abre o Canóbio na ponta direita, né, e bota o Vinhas sozinho no ataque. Com isso o time melhora. Ele move o Valverde pro meio campo também, o time dá uma melhorada boa e consegue concentrar mais cruzamentos jogados pelas pontas, mas ainda assim me parecia pouco, né? Eles também começaram a finalizar muito de fora da área, como essa bola que o Gart recebe do Bentancur, ele tava muito longe, mas ele arriscou, mandou no cantinho, na trave, daí quando tu vai ver o replay, pô, o Al-Owais tocou nela também, cara. Eu não sei se ela iria entrar, se ele não tivesse tocado, mas o goleiro, ele tava fazendo uma partida espetacular. E até assim, mesmo com o que vai acontecer depois, eu acho que a partida dele foi muito, muito boa. Né, aqui uma falta do Valverde lateral que ele manda direto pro gol e o goleiro pega mais uma. Aqui tirei só esse screenshot pra mostrar pra vocês como muitas vezes a Arábia Saudita tava num 5-4-1,
né, bem fechadinho, do mesmo jeito que a gente viu outros times fazerem ferrolhos defensivos nessa Copa do Mundo, até que saiu o gol do Maxi justamente numa falha do Al-Owais. O cara não merecia, ele tava fazendo uma grande partida, né, mas foi muito parecido com o gol da Arábia Saudita, inclusive, um cruzamento que vem da esquerda, subiu o Vinhas, né, no meio da área, ele manda um cabeçaço pra baixo e o nosso querido Al-Owais também não consegue segurar, ele dá um rebote. O rebote dele não foi tão ruim quanto o do Muslera, porque não é bem pra frente, ele dá um rebote meio pro lado. Só que o Max tava chegando por ali, então ele deu azar também que tinha um cara bem posicionado. O Max se finalizou muito bem e empatou o jogo. A partir daqui, cara, o Uruguai cresceu muito, né, e começou a realmente bombardear a Arábia Saudita de todos os lados, com cruzamentos por um lado, pelo outro, finalizações de fora da área, o tempo todo buscando esse gol. Não dá pra dizer que eles não tentaram, né, principalmente na segunda metade do segundo tempo, eles conseguiram apertar, subir o fogo e começaram a mandar de todo jeito. Isso aqui é uma bola que o Brian Rodrigues joga no América do México, mandou de fora da área, um tirambaço absoluto, e ela passou muito perto, né? Aqui o Bielsa resolve tirar o Vinhas, esse camisa 21 que eu falei que era monstro no jogo aéreo. Não sei por quê, porque tava no momento em que o Uruguai tava justamente mandando muita bola na área. O cara é um monstro no jogo aéreo. Finalizou umas 5 vezes de cabeça, né, na partida. Eu não tiraria ele. Não é como se o cara tivesse exausto e não fosse aguentar mais 5 minutos de jogo, né? Então eu não sei por que foi tirado. Aqui um escanteio curto cobrado de forma muito inteligente, ó, pro Valverde que tá aqui esperando sozinho na frente da área. E o Valvas manda no cantinho, ele manda um tirambaço perfeito no cantinho que o Al-Owais vai buscar novamente. O goleiro acabou o jogo lesionado. Creio eu, talvez, que a Arábia Saudita poderia pensar em substituir o goleiro no final, só que eles já tinham feito todas as substituições. Ele tava com algum problema na perna, ali na virilha, sei lá. E no final das contas, cara, é mais uma seleção mais fraca, que causa trabalho, consegue tirar pontos de uma seleção teoricamente mais forte. O Uruguai, como eu falei pra vocês, cara, vamos olhar as estatísticas, porque eles chutaram muito pro gol no final das contas. 27 finalizações, mas tu pode ver que se somar as 27 foram 2 grandes chances e apenas 1.5 de gols esperados. O que isso significa? Que a maior parte dessas finalizações foram com um gol esperado pequeno. Foram finalizações de fora, cabeçadas de longe, coisa assim. Né? Não é que o Uruguai criou várias chances claras. E faltando criatividade pros caras, a gente pensa em quem? Arrascaeta. Né? Nem no banco ele ficou por conta da lesão aí. E também tem o Salazar, né, que fez uma boa temporada lá em Portugal e acabou nem entrando. Mas uma coisa curiosa que é o seguinte, né? Agora a gente já viu como é que jogam mais ou menos todos os times desse grupo. O jogo mais divertido, creio que vai ser Uruguai contra Espanha, né? Provavelmente o jogo mais aberto. Uruguai contra Cabo Verde talvez seja o mesmo nível de dificuldade que eles encontraram contra a Arábia Saudita hoje. É um time que vai se fechar direitinho e é difícil de quebrar. E a Espanha contra a Arábia Saudita, similar. Né? Se os caras tiveram dificuldades contra Cabo Verde, vamos ver como é que vai ser contra a Arábia. Porque quanto os sauditas quanto os cabo-verdianos fizeram atuações defensivas muito boas e seguraram empates, o que pode tornar esse grupo muito mais embolado ou difícil do que a gente imaginava. Tá? Eu tô achando que a Espanha e o Uruguai vão sofrer mais do que as previsões. Tá? O que é sempre bom, né? Eu quero drama. Por último, e o Darwin? Tem gente que gosta de bater nele o tempo todo, né? Cara, o Darwin mal tocou na bola no primeiro tempo, cara. Essa é a verdade. Né? Eu acho que nem foi muita culpa dele. A bola não chegava simplesmente pro cara, velho. Ele jogou naquele momento que eu falei que o Uruguai não conseguia criar praticamente nada. Então realmente foi uma atuação praticamente nula, né, nele no jogo. Meus caros, eu não vou conseguir fazer o jogo de Irã contra a Nova Zelândia mais tarde, então esse aqui foi o último do dia, mas inscrevam-se aqui no canal para acompanhar os pós-jogo de amanhã e ver essa Copa do Mundo aí junto com a nossa comunidade, fechou?